Bom, pessoal, bem-vindos aqui a mais um Delete Code. Dessa vez, a gente vai resolver o exercício 355, Design Twitter. Cara, esse exercício é um exercício de nível médio e ele é bem legal. Basicamente, ele vai dar aqui alguns métodos para a gente da classe Twitter e a gente vai ter que implementar esses métodos. Ok. É uma versão simplificada do Twitter, né? Então, por exemplo, nossos posts aqui, eles não vão ter conteúdo. Então, eu não vou ter uma string escrito, por exemplo, eu gosto de Amora. Isso aqui não vai estar no meu post. A única coisa que eu vou precisar armazenar vai ser o meu Twitch ID, pelo menos por hora. Certo. E meu User ID? O meu User ID, eu tenho garantia de que ele é único. Então, meu User ID vai postar um tweet, né? Então, meu usuário vai postar um tweet. Então, eu vou pegar meu User ID e vou ter de alguma forma fazer uma relação com o meu Twitch ID. Ok. É, Nosso próximo método aqui é o getNewsFeed, que eu posso adiantar para vocês que é o método mais difícil que a gente vai implementar aqui nesse design. Eu vou mostrar para vocês qual foi a ideia que eu tive aqui de como resolver. Tá. Nesse nosso método getNewsFeed, a gente precisa retornar os 10 tweets mais recentes do nosso usuário, mais os tweets dos caras que ele segue. Então, eu tenho que pegar os tweets de todo mundo que ele segue, mais os tweets dele, tenho que armazenar de um jeito e retornar pra gente, e retornar pro usuário, né? Os 10 top tweets, né? Então, os tweets mais recentes que estariam dentro do feed, né? Ok, aí eu tenho um método de follow, que é basicamente eu pego o user ID, né? E eu pego o user ID e pego de quem eu quero seguir, e aí eu de alguma forma armazeno isso daí. E é a mesma coisa para um follow, só que eu faço o inverso. Ok, certo. É, Aqui, para para fazer esse exercício, eu pensei em fazer uma classe de usuário, porque não fazia muito sentido para mim armazenar na classe de Twitter informações como seguidos, seguidores, posts. Então, para mim, faria sentido fazer uma classe usuário, mais ou menos assim. Então, um usuário, né, um user, ele vai ter seguidores, seguindo e posts. Para mim, faz sentido ser desse jeito. Então, eu vou implementar assim. Então, eu vou fazer uma classe, né, user. Daí, o meu user, né, vou fazer um def aqui, init self. E daí, eu vou pegar e vou implementar. Desculpa, pessoal, vocês estão ouvindo uns apitos de passarinho. Peço perdão. Eles estão complicados, desculpa. Enfim, é, eu vou. Já até perdi minha linha. Ah, tá, lembrei. Eu vou criar, né, é, os meus seguidores, os meus seguintes e meus posts, certo? Os meus seguidores, qual seria a melhor estrutura de dados para armazenar meus seguidores? Se o exercício me garantiu que todo user ID é único, faz muito sentido para mim armazenar os meus seguidores num set, né? Porque se eu armazenar meus seguidores num set, como o set ele trabalha com hash e tal, eu tenho certeza que no set todos os meus. Tudo que está dentro do meu set vai ser único. Então, se eu armazenar esses seguidores num set, além de eu conseguir achar eles em odd 1, eu vou conseguir armazenar todos eles certinho. Então, eu vou fazer então um self ponto seguidores, né? Então, self ponto followers, né? Que vai ser igual a um set. Ok. E eu vou fazer a mesma coisa com o seguindo. Então, self ponto following vai ser um set também. Isso vai funcionar, certo? E agora para os meus posts. Como é que eu armazeno meus posts? Cara, como a gente viu que a gente não vai trabalhar com o fato do post ter um conteúdo, né? Então eu não vou ter que acessar esse conteúdo a partir do post ID, do meu tweet ID, né? Eu posso simplesmente armazenar eles numa lista normal. Eu vou mostrar por que vai ser vantajoso armazenar eles numa lista normal.
vai ser vantajoso para nossa função do Get News Feed, que eu vou mostrar depois. Mas ok, então eu vou armazenar ele numa lista normal, então basicamente eu vou fazer um self.posts e daí eu vou fazer igual a uma lista. Ok, até aí tudo bem. A gente fez o nosso user. E aqui no nosso tweet, o que a gente vai fazer? No nosso Twitter, o que a gente vai fazer? A gente precisa. Aqui no post ID, no post tweet, a gente quer que um usuário. Eu poste, né? A partir de um usuário, o meu tweet ID. E como é que eu vou fazer isso? Aí que tá o ponto. Eu posso fazer um dicionário de usuários, entendeu? Por isso que eu criei essa classe user. Por que você vai fazer um dicionário de usuários? Porque aí eu consigo, com o meu user ID, acessar exatamente o usuário que eu quero. E aí, a partir de conseguir acessar o usuário que eu consigo fazer as modificações que eu preciso. Então, para fazer um post, antes disso, né, eu posso fazer um self.users, né? São todos os meus usuários dentro do meu Twitter. Vai ser igual ao meu default Duty, né? User. Perfeito, isso deve funcionar. Eu tô fazendo um dicionário de usuários que tá aqui em cima. Mas aí que tá o ponto. Nesse exercício aqui, nesse Get News Feed, como a gente vai saber qual é o nosso. Qual que é o nosso tweet mais recente, né? Como é que eu vou fazer isso se eu vou ter não só os tweets do usuário, eu vou ter também os tweets de outros dos caras que eu sigo? Porque se fosse só os tweets do usuário, você concorda comigo que como eu tô armazenando meu post ID, o posts ele é uma lista, eu poderia simplesmente, como eu tô inserindo, né, em ordem, eu poderia simplesmente pegar os top 10 mais recentes dessa lista que já funcionaria, mas como eu tenho outros usuários e eu preciso fazer uma comparação, né, entre eles de qual que vai ser, eu tenho que armazenar o tempo de algum jeito de cada post. E como eu tenho eu tô trabalhando no Python, eu tenho uma estrutura de dados que vai ser perfeita para mim para isso, que é a heap. A heap simplesmente ela me garante, a minha heap, né, que é a padrão do Python, ela garante pra gente que o menor elemento da minha lista que vai ser o primeiro elemento. E aí, isso vai ser muito útil porque, na real, eu quero maior aqui, né? Mas se eu quero maior, vocês concordam comigo que. Vocês concordam comigo que. Desculpa, gente, tô gripado. Vocês concordam comigo que é só eu pegar meu time, né? Meu self.time e fazer menos igual a um? Por quê? O que eu tô fazendo? Eu tô trabalhando com valores negativos, né? Então, eu posso simplesmente pegar meu time igual a um e, tipo, ir diminuindo uma posição a cada vez que eu faço um post. E daí, se eu fizer isso, eu vou ter exatamente o time que eu quero, porque como eu vou pegar os menos recentes, o menor, né? Se eu pegar o menor e, na verdade, eu tô decrementando o meu time, então ele vai ser meio que o maior, entendeu? Porque ele vai ser o mais recente. Eu só tô decrementando porque é mais fácil. Vou mostrar como, mas enfim, eu vou fazer então aqui no meu post tweet, né? Meu self ponto users, né? Que é o meu dicionário de users. Aí eu acesso o meu user pelo meu user ID. Perfeito. E aí ponto posts, porque eu vou acessar os posts que ele tem. E aí eu só dou um append nesses posts, né? Porque é uma lista normal. E aí, nesse append, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma tupla, onde eu coloco primeiro o meu time, né, meu self time e o meu tweet ID. Entenderam? Eu tô adicionando uma tupla com o meu tempo, né, que ele vai decrementando bem aqui. Meu self.time vai ser menos igual a um. Então eu vou decrementando meu tempo. Então, quanto mais recente for um tweet, menor vai ser o valor do tempo dele. Ok.
Perfeito, eu acho que vocês entenderam, né? Eu fiz isso porque a minha hip, se fosse uma max hip, eu não poderia fazer isso, né? Mas a max hip no Python, ela não é um padrão, né? Eu poderia, e aí o jeito de eu simular uma max hip aqui no Python seria eu trabalhando com números negativos, porque aí eu consigo simular. Na verdade, eu vou pegar o cara mais recente quando eu manipular com a minha hip. Mas ok, consegui postar um tweet. Muito bom, fácil, né? Eu tenho meus usuários, eu tenho meu dicionário de usuários, eu acesso o meu usuário específico pelo user ID, aí eu consigo pegar o post, né, dele, e aí eu dou um append no tempo que isso aconteceu e o tweet ID. Beleza. Agora, get news feed. Como a gente vai conseguir isso? Como eu falei, a gente vai fazer isso a partir de uma heap. Então, eu vou fazer uma heap, né? Esse get news feed ele quer que a gente retorne uma lista, né, dos tweets IDs mais recentes. Então, eu vou fazer uma heap, vou fazer uma res, que vai ser a nossa lista. E daí eu vou colocar a constante aqui não, né? Que é a constante que a gente vai usar. Que no caso são os 10 tweets mais recentes. Ok. Daí eu só preciso fazer, né, meu user. Só para ficar mais tranquilo, né? Meu user vai ser igual ao meu self.users na posição user ID, só para ficar mais fácil de a gente manipular. Que eu tô querendo usar o meu user ID. E aqui que tá o ponto. Vocês concordam comigo que se eu tiver, por exemplo, um amigo meu, né, um cara que eu sigo, ele tem 10 tweets, né, mais recentes. Vocês concordam comigo que o 11º tweet mais recente dele é menor do que os outros 10 anteriores? É claro, né? Então, eu não preciso pegar todos os tweets dos meus amigos. Eu posso pegar só os 10 primeiros de cada amigo. Porque no pior dos casos, eu teria. O meu amigo, se ele tiver, tipo, os tweets mais recentes de todos, ele postou, tipo, um atrás do outro, super recente. Vocês concordam comigo que, tipo, vai acabar ficando. No pior dos casos, ele ocuparia todo o meu feed, então eu não preciso ter esse meu 11º tweet. Entenderam? Eu só preciso armazenar, então, os meus 10 recentes mais tweets, meus 10 tweets mais recentes de cada amigo meu. Isso vai facilitar muito, vai melhorar a nossa complexidade. Ok. Então, eu vou fazer meu recent post, né? Que ele vai ser igual a num, que é o meu 10. Perfeito. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o fato de que a gente armazena de maneira ordenada na minha lista, né? Porque eu armazeno de acordo com o tempo. Então, meu tweet mais antigo de todos está na posição 0, meu segundo tweet mais antigo vai estar na posição 1, etc. A gente armazena um time aqui para fazer comparação entre os amigos, mas entre um amigo só é tranquilo. Ok. Mas, enfim, né? Isso funciona. Então, eu vou usar isso tanto para meus amigos, tanto para mim mesmo. Porque eu tenho que. No meu feed pode aparecer tanto tweets meus, quanto todos os tweets dos meus amigos. Então, comigo aqui, ó, eu tô pegando o meu usuário, sou eu. Aí eu pego meu recent post, não, né? Aí eu só simplesmente faço um i, né? Vai ser o cara que eu vou usar para iterar na minha lista. Ele vai ser igual ao tamanho do meu posts, né? Do meu user posts. Ou seja, eu tô pegando o tamanho desse meu cara aqui, menos um. Menos um por quê? Porque a gente começa com índice zero em listas, né? Então, se minha lista tem tamanho 4, ela vai de 0 a 3. Enfim, ok, normal. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer enquanto o meu i for maior ou igual a 0 e o meu recent post aqui for maior do que 0, eu faço minha condicional. Isso por quê? Porque pode acontecer é, do meu de eu ter menos de 10 tweets. E se eu tiver menos de 10 tweets, essa condição aqui vai disparar primeiro, porque quer dizer que eu cheguei no final da minha lista. Isso aqui é só para garantir que eu não ultrapasse o limite da minha lista, né? Ok, então, ou eu chego a 10 tweets, ou eu acabo antes da minha lista acabar. Isso vai funcionar. Então, eu vou fazer uma heap agora, uma heap que é da biblioteca collections, né? Ponto heap push heap, né? Que é a heap que eu criei aqui em cima.
user.posts na posição i. Porque o meu i, ele começa de trás para frente, né? Então eu vou começar, por exemplo, se eu tivesse 10 posts, eu vou começar na posição 9, aí depois 8, aí depois 7, depois 6, etc. Então aqui eu só preciso. E meu recent posts, eu setei ele como 10, mas eu vou decrementando ele. Então meu recent posts vai para menos igual a 1 e meu i também menos igual a 1. Isso aqui deve ser o suficiente. Agora, para os meus amigos, eu faço a mesma coisa. Aqui eu já coloquei na minha hip os meus. Eu já coloquei aqui na minha hip meus 10 primeiros tweets, né? Os meus 10 tweets mais recentes. Só que agora eu preciso colocar os meus amigos. E para colocar os meus amigos, eu vou percorrer, né? Então, for friend ID, né? Que são os meus amigos, os casos que eu sigo. In user.following, né? Que são os caras que eu sigo. O que eu tô fazendo aqui? Isso aqui é um set, né? Beleza, é um conjunto. Então eu vou percorrer todos os meus amigos dentro desse conjunto. Então, esse aqui vão ser os IDs de todos os caras que estão dentro desse meu conjunto de following. Aí eu faço a mesma coisa. Eu faço meu friend, né? Ele vai ser igual ao meu self.users, né? Só que na posição do meu usuário que é amigo, né? Então, meu friend, ele vai ser um self.user na posição do ID atual. Então, eu vou pegar esse meu cara aqui, só que eu vou usar o ID do meu amigo para acessar esse usuário. Perfeito. Aí daí eu vou fazer o meu num post. Estou fazendo a mesma coisa que eu fiz lá em cima. O meu num post vai ser igual a num. Beleza, meu num post sendo igual a 1. Eu faço a mesma coisa, eu faço meu i vai ser igual ao tamanho do meu friend ponto posts, né? Que eu tô pegando o tamanho da minha lista, só que do meu amigo, menos um. Beleza. Fazendo isso aqui, eu simplesmente vou fazer meu whilezão também. Então, enquanto o meu i for maior ou igual a zero e o meu num posts for maior do que zero, eu faço meu hipq, né? Meu hipq.hip push na minha própria hip, né, que eu criei aqui em cima, vírgula, range.posts na posição i. Aí daí eu só preciso pegar o meu num posts, fazer menos igual a 1, e daí meu i menos igual a 1. Perfeito. Num post, né, seria o num posts que falta. Eu acho que, inclusive. Não, tudo bem, deixa assim, ok. Tá bom, certo. Então aqui eu já consegui adicionar todos os posts, os 10 posts mais recentes dos meus amigos. Agora na minha hip já está completa. O que eu faço agora? Aí agora eu só preciso ir percorrendo a minha hip, né? Então for in range. Aí eu coloco o num, o mínimo, né? Entre o num, que seria 10, né? Porque eu espero pegar os 10 posts mais recentes, ou o tamanho da minha hip, porque a minha hip pode acontecer de ela ter um tamanho menor do que 10. Isso vai acontecer se, por exemplo, eu tenho 3 amigos, e aí os meus 3 amigos postaram só um post e eu postei tipo 2. É menor do que 10. Então eu não vou. Então eu só vou colocar os posts que tem, que são os 10 mais recentes. Então esses aqui são os posts que eu tenho disponíveis. Ok. Aí eu só simplesmente pego o meu res, né? Aqui eu fiz um for aqui vazio, porque eu não vou precisar usar, né, o meu i aqui, não fiz um for i, porque simplesmente eu não vou usar, então aqui eu posso usar esse underscore a meu favor. Beleza. Então res.append, daí eu coloco minha hip q.hippop, aí eu pego minha hip. Só que aí
ele quer só os tweets IDs, ele não quer o time, né? Então, se ele não quer o time, eu só simplesmente coloco a posição 1 aqui. É, só para falar, eu percebi que agora que eu não expliquei tão bem isso, aqui no nosso post ID, a gente armazena o time, certo? Primeiramente. E a nossa heap ela vai ser ordenada de acordo com esse time, entendeu? Então, quando eu dou pop aqui, quando eu vou dar pop na minha heap, ela vai, tipo, tirar o menor elemento que existe dentro dessa heap. E aí, quando eu ficar iterando, né, entre esse for, ela vai tirando os menores elementos que tem nessa heap. Só que como a gente está trabalhando com números negativos aqui, então os menores elementos, na verdade, são os maiores. Então, ela tá tirando os maiores, o pessoal, né, que tem um tempo maior primeiro. Então, eu tô fazendo o res.append, eu tô tirando os caras que têm maior tempo, né? Porque eles estão, na verdade, são menor tempo, só que eles foram adicionados mais recentemente, que é a lógica que a gente está usando aqui nesse programa. E aqui eu tô pegando o 1, porque eu tô pegando só. Essa aqui é a posição 0, né? E essa aqui é a posição 1. Então eu tô pegando só o tweet ID e dando append no meu res. Ok, acho que. Espero que vocês tenham entendido, acho que ficou claro. Ok, agora vamos para o nosso método de follow. Como a gente vai fazer o nosso follow? A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é verificar se o usuário quer seguir ele mesmo, né? Porque se o usuário quiser seguir ele mesmo, a gente não vai deixar. Então, se, que não faz sentido nenhum, né? Então, se o meu follower ID, o meu follower ID foi igual ao meu follow ID, meu follow ID, eu vou dar um return apenas, né? Porque eu não vou fazer nada. E aqui, beleza, a gente já fez a parte mais difícil. Essa aqui vai ser a parte mais fácil. O que a gente precisa fazer é simplesmente fazer um self, né? Ponto users na posição de follower ID, né? Que é a posição que é o cara que vai seguir. Daí, ponto. Aí eu quero acessar esse meu conjunto, né? Então, eu vou colocar quem que ele está seguindo. Então, ponto following, né? Que ele segue. Aí quem que ele segue é um conjunto. Então ele quer seguir esse cara. Então eu vou dar um ponto add. Dando um ponto add, eu coloco o ID desse cara que ele quer seguir. Só isso, muito tranquilo. Caso ele já siga esse cara, não vai acontecer nada, porque no set ele só assim, a gente não vai adicionar novamente, porque a gente tem a garantia do set que os valores não se repetem nunca. Então vai dar bom. E aí, só que a gente não pode fazer só isso. Esse que é o ponto que você tem que pensar. Se esse cara vai seguir ele, então os seguidores do meu follow tem que aumentar também. Então se eu fizer então eu tenho que fazer um self.users na posição do meu following, né? Ponto. Aí agora eu tenho que aumentar os seguidores dele, né? Meu followers aqui, então meu followers. Então eu pego esse cara, ponto add, e aí eu adiciono o meu follower ID. Pode, entendeu? Perfeito. Então agora a gente manteve consistência. Então tanto o cara que seguiu vai ter a sua lista de seguindo aumentada, quanto o cara que foi seguido vai ter a sua lista de seguidores aumentada. E no follow a gente faz a mesma coisa, só que ao contrário. Então aqui, ao invés de add, a gente coloca remove, né? Beleza, vamos ver se isso aqui funciona. Deu um erro, vamos ver qual que é. Percent post não está definido. Ah, tá. Porque é recent posts que eu coloquei. Beleza, se eu der run de novo aqui. Deu outro erro. No. Ah, tá, porque eu não retornei a resposta, né? Aqui, depois que eu fiz esse for in range, eu não retornei meu res. E eu preciso retornar ele. Então, return res. Beleza? Muito bom, funcionou. Se eu der submit, deu um erro. Vamos ver qual que foi o erro. Self.users.forward.following.remove. Ah, verdade. No set a gente não usa remove, né? A gente usa Discord.
Tinha esquecido disso. Beleza. Cadê essa limite agora? Não é Discord? Não, Discord. Opa, esqueci dessa limite daí. Beleza. Boa! Funcionou, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido aqui a lógica desse meu exercício aqui que eu fiz. É bem legal, né? Por a gente usar a RIP aqui, só que sendo com os nossos amigos, a gente vai ter uma complexidade de F de Fringer, né? É, log de F, né? De tempo. Eu acredito que talvez tenha. é, Tem, né? Tipo, como a gente conseguir uma complexidade maior que essa. Só que eu acho que essa solução aqui é a solução mais intuitiva de você conseguir resolver e mais fácil de você pensar, porque eu acho que, tipo assim, dentro do meu. Eu poderia, por exemplo, no meu posts aqui do meu usuário, só ir armazenando os 10 mais recentes, e aí quando eu tivesse quando aparecesse mais um post, eu só simplesmente eliminava assim, o mais antigo. Poderia fazer isso, isso poderia ajudar a nossa complexidade. Mas aqui eu acho que a gente acabaria perdendo, né? Os posts que a gente tem e não é legal, apesar de que nesse exercício do cheat code a gente não vai usar antes de 10, né? Tipo, a gente vai usar só 10, não vai usar nada depois disso. Mas enfim, eu acho que esse exercício aqui, ele é. Desse jeito aqui que foi escrito, é interessante para vocês entenderem bem o conceito, dá pra pegar o conceito por trás. Numa entrevista de emprego, o cara entenderia muito bem o que você quis falar, né? O que você quis fazer, o que você fez. Então, eu acho que valeu a pena. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoal, e vem pro ICMC.